Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa e aumentar o teu faturamento através desse CRM número 1 do mundo. Se tu não me conhece, sou Rafael Dalla e tô aqui com o Ariel Salesforce, nosso especialista em Salesforce. E aí, Ariel, belezinha? Como é que tá? Dalla. Tudo certo contigo? Tudo numa boa, bora pra cima. Boa. Cara, o assunto preparado para esse podcast de hoje é: quais são os principais problemas, os principais erros numa implantação de Salesforce e como que a gente pode evitar ele, né? Pra gente evitar perder dinheiro, evitar arriscar a nossa empresa aí numa implantação mal sucedida de Salesforce. Certinho? Boa. Ariel, sempre que a gente conversa aqui, eu percebo que a falta de planejamento está diretamente ligada com o fracasso nessa implantação de Salesforce, numa implantação mal sucedida ali de Salesforce. E aí eu queria te perguntar quais são os sinais mais comuns da falta de planejamento ali na implantação Salesforce. Assim, essa questão, né, do planejamento, ela é bem ampla. Esse problema, né, de falta de planejamento, tem vários caminhos onde isso pode se tornar um gap no projeto. Então, por exemplo, daqui a pouco até o próprio cliente, ele contratou o CRM, contratou daqui a pouco a nuvem de vendas, por exemplo, ou a nuvem de marketing, etc. E ele não tem isso muito bem definido, quais são as regras de negócio, o que eles precisam implementar no projeto, ali na implantação. Isso acaba sendo um ofensor no cronograma do projeto. Teve alguns clientes nossos que a gente estava acelerando muito a parte de atendimento, a nuvem de atendimento, pois os processos ali estavam mais maduros, eles conheciam melhor. E agora que a gente está fazendo a implantação da nuvem de vendas, travou. O projeto está atrasado. Por quê? Porque tem muitas indefinições, reuniões e tudo mais ali, querendo definir as regras no momento em que a gente está implantando o sistema. Então, esse é um dos caminhos da falta de planejamento. Pô, daqui a pouco eu estou contratando uma licença de vendas, deixa eu entender aqui dentro de casa, eu já vou botar uma pessoa ou da consultoria ou interno, né, alguém que vá mapear esses processos, vai entender quais são os gaps, o que funciona, o que não funciona, para daí a gente trazer já isso palpável para o projeto, para a gente colocar isso como um item de entrega mesmo do projeto, né? Então, esse é um ponto que a gente vê. Outra questão que a gente vê na falta de planejamento também é, por exemplo, até para contratação de licenciamento, né? Então, no momento que eu não tenho definido quais são as áreas que são as envolvidas diretamente no projeto, quem é que vai ser impactado, quem vai utilizar esse sistema, qual informação essa pessoa vai utilizar do sistema, tudo isso vai impactar em qual licença a gente vai contratar. Então, às vezes, o projeto também já é um sinal de fumaça, é a gente começar a entender que as licenças ali não estão bem adequadas, ou daqui a pouco tá todo mundo com o mesmo tipo de licença quando não precisaria. Isso já é um sinal de que provavelmente tu poderia estar sendo mais eficiente nos custos de licença, né? Sim. E tem alguma dica que tu possa dar pra gente evitar esse escopo mal definido ali desse planejamento ali na hora de iniciar o projeto? Uhum. Cara, a gente tem internamente ali na SR, a gente construiu um processo de mapeamento, assim, um diagnóstico mesmo. Então, normalmente quando a gente vai iniciar um relacionamento com um cliente, a gente está prospectando, conversando, fase de negociação mesmo, entendendo as dores e tudo mais. Normalmente a gente tem uma etapa que se chama de assessment ali, onde a gente faz uma imersão dentro do cliente, entende as regras de negócio deles, entende o que funciona, o que não funciona, faz todo esse trabalho, né, de mapear ali os gaps e tudo mais. E ver o que a gente consegue extrair de benefício do Salesforce que vai atender esses gaps deles, que vai conseguir suprir a demanda e etc. Então, nesse trabalho, a gente tem todo um passo a passo. E aí, por exemplo, inclusive por nuvem. Então, o que a gente faz internamente que tem sido muito eficiente na hora de propor essas soluções no projeto para ele já começar no caminho correto? É a gente entender todas as funcionalidades. Por exemplo, a gente tem um checklist, então vamos pensar numa implementação de Sales Cloud, nuvem de vendas. Cara, como é que tu faz o teu inbound de leads? Da onde que tu capta leads? Essa é uma pergunta que os nossos analistas vão te perguntar. Beleza, eu tenho do Meta Ads, Google Ads, eu tenho uma landing page, eu tenho meu site, eu tenho isso, tenho aquilo. Todos esses canais, beleza, vamos mapear isso aqui. Então a gente vai, né, no escopo do nosso projeto, a gente sugere atuar nessa parte que é integrar os teus leads com o CRM, beleza? O que mais? Depois desse lead entrou dentro de casa, como é que tu qualifica? Qual que tu vê que é melhor, né? Como que tu distingue um do outro? Ou todo mundo né, tá na mesma prioridade, né? Sim. Quando a gente sabe que tudo é prioridade, nada é prioridade.
Então, a partir desses questionários que a gente foi alimentando com a nossa experiência de vários projetos, acabam e vendo dores e tal, pô, se a gente mapeasse isso antes, ficaria melhor, vamos botar lá no processo. Então a gente tem um checklist ali de várias perguntas que é bem relacionadas às funcionalidades do Salesforce e como que a gente pode aplicar isso no negócio, se já tem esse processo definido ou não. Com essas respostas, fica muito mais fácil de montar um escopo assertivo, né? Um escopo bem mais próximo da realidade, que vai atender as expectativas do cliente e que a gente vai ter mais segurança para, inclusive, botar a nível de cronograma e tudo mais, de quanto tempo a gente levaria para entregar. E, na tua opinião, qual é o nível de importância das partes envolvidas lá da empresa participarem um pouco dessa construção desse planejamento? É essencial, ao meu ver, é essencial. Acho que esse é um assunto que a gente fala bastante também, né? Eu sempre toco nessa tecla de envolver as partes interessadas, fazer com que o time interaja e se sinta parte que está construindo aquilo, né? Que se sinta parte daquilo. E é um ponto que também a gente fala bastante é de que, às vezes, quem está no topo da pirâmide, em nível de hierarquia ali, ele tem uma visão míope dos problemas que tem na operação, no dia a dia. Então, daqui a pouco eu tô falando de um diretor comercial, ele sabe de 10% dos problemas que o time que está na ponta ali, os executivos, os SDRs, etc., o pessoal que está atuando no dia a dia, eles têm uma amplitude maior daqueles gaps, né? Eles conhecem todos, eles sabem que daqui a pouco tem um bug no sistema e que daí ele tem que fazer, toda vez que ele vai cadastrar um lead, ele tem que fazer uma perninha diferente aqui, sabe? Então ele tem conhecimento desses problemas e aí a gente envolvendo essa galera já no início do projeto, assim, a chance aumenta muito do escopo ser mais assertivo ali para melhorar a performance, melhorar os gaps e gerar mais resultado. Sim. E com o envolvimento do pessoal nesse planejamento, às vezes não surge o risco ou pelo menos não existe esse vício de vir com uma ideia de personalização excessiva daí do Salesforce? Nesse papel, assim, tanto a consultoria quanto o dono, digamos, o owner do projeto, tipo o owner do CRM. Normalmente, quando a gente fala de projeto Salesforce, a gente está falando de uma estrutura maior. Então, normalmente, o nosso cliente ele tem daqui a pouco uma área de CRM, um time de CRM, e aí ou a própria consultoria, mas é importante ter esse papel do especialista de Salesforce, ele conseguir determinar o que tem que ser customizado e o que não. Uhum. Então, assim, envolvendo o time, vai vir muitas ideias de coisas que não são nativas também. Então, e aí a gente tem que pesar. Cara, vamos priorizar. Isso daí, o quanto de resultado pode gerar pra gente? Vai gerar muito? Beleza. Mas eu tenho um esforço de customização. Ok, não tem problema, vamos fazer. Aí é um exercício de priorização mesmo de projeto, sabe? Ver qual o custo de implementação disso e qual o retorno que ele vai me dar, né? Sim. Aí jogar quem tiver um melhor custo-benefício nesse sentido, né? Eu ia te perguntar, na tua opinião, quando que a customização é excessiva? Né? Mas eu acho que é mais ou menos isso que tu falou, é quando... Eu acho, exato. E assim, ela também é excessiva, não sei se é excessiva, mas talvez é desnecessária naqueles pontos que a gente comenta bastante também, que é assim, reinventar a roda, reinventar algo que já está pronto, né? Já existe nativamente. Então, por que eu vou construir um objeto para registrar meus leads se já tem um lead? Por que eu vou criar um funil de vendas se eu já tenho meu funil de leads e oportunidades? E que são alguns casos ali que a gente comentou de que teve cenários onde o cliente customizou o funil, né? Sim. E aí se perde muita coisa. Então, esse papel da consultoria ou do especialista no Salesforce e no CRM, ele vai blindar essas questões. Não, isso aqui eu já sei que tem no Salesforce, eu consigo atender a demanda do cara de negócio que não conhece Salesforce, ele só tá pedindo, cara, eu tenho essa dor, me ajuda, como é que tu pode me ajudar? E aí o cara de Salesforce, ele vai conseguir ver, não, tem uma funcionalidade que eu consigo te atender e eu consigo fazer sem precisar desenvolver daqui a pouco, né? Sim. Eu acho que a gente acabou entrando também, sem querer, a gente entrou num segundo ponto desses problemas, né, da implantação de Salesforce mal sucedida. Então, o primeiro é a falta de planejamento. Segundo, excesso de customização. A gente pode dizer que é um problema ali, né? Um problema, sim. Até um exemplo, tá? A gente teve um caso de um cliente nosso que ele teve uma tentativa fracassada de implementação. Tinha uma consultoria, mas era uma outra consultoria, não era SE. Mas assim, eles criaram uma estrutura
totalmente customizada para atender a arquitetura de produtos, a modelagem de produtos que eles tinham. E no momento que foi subir para produção, quando fizeram as cargas dos produtos para produção, estourou o limite da organização. Então, esse é um ponto de, cara, a customização, ela tem que ser bem pensada. Qual o volume de dados, né? Por isso que eu falo o tempo todo. Eu acho que em todo podcast tem isso, né? Que quando a gente fala de objeto customizado, ele ocupa mais espaço de armazenamento, tem que cuidar. Como é que tá os limites ali de armazenamento de dados da tua org, para não criar uma estrutura que vai te dar um tiro no pé no final, né? Que vai ser um tiro no pé. Sim. Um outro problema, assim, na parte de implantação que a gente já conversou em outros podcasts é a dificuldade de adoção, né? A adoção do teu time ali em relação ao CRM, né? E como que a gente pode garantir que o time vai aderir ao CRM, vai aderir a esse novo CRM que está sendo implantado, né? Isso daí também é um ponto bem comum, né? Acho que não só de Salesforce, qualquer pessoa que tem um CRM na empresa, ela vai ter esse dilema de, pô, o pessoal não alimenta o CRM, etc. Então, principalmente time comercial. O ponto que eu digo sobre isso, né? Ele tá muito ligado também. Tem alguns aspectos que a gente pode falar para incentivar isso e caminhar para todo mundo ter uma boa adoção. Mas, assim, o que eu vejo, ele tá muito ligado com aquela questão do envolver o time, sabe? Um time que tá se sentindo, que tá engajado e tá se sentindo construindo parte desse projeto junto, ele já tende a estar mais né, predisposto a usar a ferramenta, né, a aprender, a utilizar ela. Então, já dado isso, tipo, se não começou tu envolvendo a galera, já pode ser um ofensor para que eles adotem, né, depois. Porque daqui a pouco eles vão dizer assim, estão trocando o sistema do CRM, eu gostava tanto do antigo e agora eu não sei como é que vai ser, ninguém me envolveu, ninguém me perguntou nada. Então o cara daqui a pouco ele já se fecha. Né? Sim. Então pode ser uma barreira aí. Pra não dizer que ele ficou na cara. Exato. Um outro ponto que eu vejo, assim, que é bem importante é o treinamento, né? É dar o treinamento pro time, mostrar as funcionalidades, ser bem didático nisso, mostrar, olha, isso daqui, e trazer os benefícios, mostrar o quanto isso vai melhorar o dia a dia dele, utilizar a tecnologia, utilizar as ferramentas, as automações, toda a inteligência que vai ter embarcada dentro do CRM para o uso da performance dele, que no final ele vai conseguir atingir as metas dele, gerar mais resultado, faturar mais e etc. Então, trazer essa ponta também, né, de trazer a percepção de valor da ferramenta quando ele bem utilizado e bem alimentado, para gerar valor tanto para ele quanto para a empresa. E por último, acho que isso é um ponto bem relevante também, de que isso tem que vir de cima para baixo, sabe? Tem algumas coisas da empresa que existe a hierarquia, né? E eu acho que envolver pessoas ou posições, né, cargos-chave e relevantes, eles dão peso pro projeto. Então, daqui a pouco eu tô numa empresa onde o CEO da empresa tá chegando e dizendo, nós vamos implantar o Salesforce, é o CRM número 1 do mundo, ele atende N empresas, etc. Já é extremamente validado, é uma ferramenta muito boa. E aí nós temos o nosso parceiro, temos a Salesforce e tudo mais, que vai nos ajudar a construir um CRM para a nossa necessidade, para gerar valor, né, e tudo mais. Então, isso dá um peso gigantesco, né? Se não, só veio alguém ali, contratar o Salesforce, usem, sabe? Então, isso também traz bastante peso, além de utilizar, cara, o CRM ele tem que ser a fonte da verdade. Então, se tu aceita que o teu vendedor tenha um bloquinho com os contatos ali e faça o funil num Excel, etc., tu vai estar sendo complacente com né, ele não preencher. Então tem que ser coerente nisso e dizer, cara, a gente tem que usar o CRM, o que está lá vai ser usado como insumo para a gente tomar decisão, para a gente dar as remunerações, as recompensas e tudo mais. E a gente sempre fala em time de venda porque, querendo ou não, time de venda eu acho que é um dos pontos... É o input mais importante, talvez, da empresa, né? Que é onde vai entrar a principal fonte de informação ali para dentro do teu CRM. E muitas vezes tu contratou o CRM para aumentar as tuas vendas, né? Sim. Então tu precisa de informação e informação de qualidade, porque se tu não tem informação de qualidade, não adianta. E é maluco, cara. Eu tava conversando e, esse é um problema do
micro, do pequeno, do médio, do gigante, do ultra grande. E assim vai, porque eu tava conversando com um advogado lá e eu conversando, qual é a principal dor ali com o teu funcionário, né, o teu colaborador ali junto. E eles, cara, meu maior problema hoje é porque eu uso o Trello, no caso dele ali, só bem simples, de um sistema de demandas ali mesmo. E ele não... Só que, ele só usa a caneta e o papel. Ele se organiza na caneta e no papel. Daí, ele como diretor, vamos botar aí, ele não consegue ter o controle das demandas que estão acontecendo. E aconteceu, como o trabalho é remoto, o colaborador dele tinha vindo a Porto Alegre e como estava tudo no papel, ele esqueceu o papel na cidade dele. E aí ele não sabia que demanda que ele tinha que seguir. Sabe? Então, é um negócio... Realmente é tu doutrinar mesmo o time a colocar... Cara, é desse jeito. Se não der desse jeito, daqui a pouco não vai dar. Tipo, a gente não vai conseguir seguir o nosso trabalho, né? Mas vamos lá pro próximo item aqui que eu anotei sobre esses problemas aí de integração com o Salesforce. De integração não, de implantação. Já falou. Já falei qual é o item. Os desafios mais comuns enfrentados ali durante a integração dos sistemas no Salesforce, em projetos do Salesforce. Esse daí, acho que já deu um episódio sobre integrações. É um assunto bem amplo, né? A gente dá pra explorar bastante coisa. Mas assim, quando a gente fala de um projeto de Salesforce, até que eu tava falando do Quick Start ali, né? Uma implementação mais padrão ali que o pessoal utiliza, o que já vem mais pronto ali do Salesforce. Quando a gente fala de integração, ele já incorpora um nível de complexidade maior nesse projeto. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo um Quick Start de Salesforce, daqui a pouco eu não preciso nem de um programador propriamente dito, que vai ter um código ali para ser escrito. Eu posso fazer a configuração dos funis, customização de layout, tudo pela própria ferramenta, por interface gráfica ali e tudo mais. Só que quando eu tenho integrações, até isso já é uma coisa que está caminhando para evoluir. As integrações a gente fez, inclusive internamente ali no nosso CRM, uma integração. Teve um desenvolvedor nosso que atuou numa integração sem código, com os fluxos de automação, e está funcionando. Mas, óbvio, ela tem as suas limitações, né? A gente está fazendo num volume baixo, bem baixo de informações e tudo mais. Mas quando eu falo de integrações robustas, que eu estou falando, cara, eu tenho que integrar 50 mil registros dia, 1 milhão de registros dia, 15 milhões e por aí vai, inevitavelmente vai ter que ter uma estrutura de APIs, códigos bem construídos. E aí, nesses pontos, a gente vê que precisa muito ter essa disciplina, esse conhecimento de arquitetura corporativa, arquitetura de sistemas corporativa dentro da empresa. Às vezes, nós como consultoria, como a gente já atuou em várias empresas do setor financeiro, isso já é muito comum, sabe? Já é bem avançado nessas questões de arquitetura, de sistemas e tudo mais. A gente tem um know-how bem legal disso, sabe? Então a gente apoia os clientes em muitos casos que eles não estão com a parte de tecnologia tão avançada em como estruturar uma camada de integração entre sistemas, a gente fazer uma centralização de dados e tudo mais. Então eu vejo como um ponto de alerta quando a gente está falando nesse cenário mais complexo de integrações, de ter alguém ou um time especializado ou uma consultoria especializada que domine essa parte de arquitetura entre sistemas, né? Microserviços, comunicação, chamadas entre APIs. Isso é um bom diferencial, assim, se tu não tem, já é um risco maior de que a integração pode ser um motivo de fracasso aí do teu projeto. Vai dar dor de cabeça. E aí tem alguns outros pontos, né, na questão de integração que a gente tem que se atentar quanto a limites de consumo de API, limites de requisições e tudo mais, que daí quem quiser aprofundar mesmo, a gente tem um episódio, né, tem um episódio inteiro. Um episódio inteiro sobre integrações aí, boas práticas de integração. Show de bola. Cara, e em relação à importância da gestão eficaz ali, em gestão eficaz de dados, qual é, na tua opinião, a importância dessa gestão eficaz de dados nos projetos Salesforce e quais são as melhores práticas para conseguir atingir ali essa gestão eficaz? Assim, a importância, ela é vital, fazer a boa gestão de dados. A gente estava falando, também hoje é um episódio para fazer jabá dos outros episódios, né? Mas assim, acho que teve um episódio que a gente falou, né, do projeto de unificação de dados na Porto Belo, né?
E isso originou por esse gap. Esse projeto veio para suprir esse gap que era: eu não consigo tomar decisão estratégica para o meu negócio com base nos dados que eu tenho hoje. Entende? Isso é um limitador de crescimento, daqui a pouco até... Cara, limitador de crescimento é prejuízo, né? Porque é dinheiro que tu tá na mesa, que tu tá podendo evoluir, melhorar, vender mais ou otimizar, e tu não tá conseguindo evoluir porque tu tem alguma limitação. Sim, tu tá com os dados poluídos ali dentro do teu sistema. Então, eles estavam deixando de crescer, eu não tava conseguindo atingir os resultados deles, porque eles não estavam conseguindo tomar as decisões estratégicas, né? E esse era um projeto habilitador, inclusive. Um projeto que ia, assim, estabilizar a qualidade, otimizar a qualidade de dados, estabilizar essa questão de qualidade de informação, para que a diretoria ali, o cargo executivo, o pessoal mais estratégico, consiga olhar aquilo e dizer o caminho correto para onde a gente tem que seguir as coisas, né? Então, se essa questão, qualidade de dados, eu dizer assim, o que está no meu CRM não é confiável hoje, é um sinal de fumaça grande que pode, inclusive, já estar te gerando prejuízos hoje, né? Então, é um assunto bem delicado, bem importante de tratar. E aí, falando de melhores práticas, né, para a questão de dados, acho que, assim... isso também é bem genérico, né? Mas a gente pode falar assim que o suprassumo, o objetivo de tecnologia que toda empresa deveria ter é olhar para construir um data lake, centralizar essa informação de logs e dados, mesmo registros, na sua arquitetura corporativa e tudo mais. Então eu ter todos os meus sistemas alimentando esse data lake, daí é o ápice, assim, né? De maturidade, integrações, sistemas e tudo mais. Mas quando a gente fala de algo, vamos trazer um cenário um pouco mais realista, mais simples também, na realidade, daqui a pouco, de empresas que estão crescendo e tudo mais. Um problema comum, assim, disparado, é a questão de eu começo a ter vários canais, eu começo a ter leads duplicados, eu começo a ter clientes, contas duplicadas na minha base e etc. E isso, inclusive, até fazendo um gancho é um problema também de marketing que a gente tem, que é de ter contatos em duplicidade para fazer as campanhas ali, a jornada de comunicação com o cliente também. Conforme vai crescendo esses canais, esses inputs de dados, é bem comum as empresas incorrerem nesse problema, e aí uma estratégia bem eficiente para isso é olhar para essas informações e definir uma chave única do teu cliente, né, para ter a visão 360 dele, de fato, consolidada no teu sistema. É um assunto bem amplo. Sim, é gigante, né? Quando a gente fala de dados, é muito, muito amplo, mas daí nesse quesito aí específico, que é uma dor comum, né, de empresa que está crescendo, começando a gerar mais leads, mais clientes, de conseguir definir uma chave única ali e aí blindar, isso tem formas técnicas no Salesforce de fazer com que aquele campo não seja repetido na base, né? Então eu consigo estancar isso, e aí eu vou ter uma visão de fato correta, né, de todas as informações do meu cliente que está ali no CRM. Show. Cara, um outro ponto que a gente colocou aqui foi sobre subestimar o custo e o tempo da implantação, né? Como que a gente pode evitar a gente subestimar esse tempo de implantação e também subestimar o custo dessa implantação? Assim, esse daí é um assunto meio polêmico, porque, cara, o cliente ele sempre vai querer o projeto antes, sabe? O quanto antes. A gente faz a estimativa ali, faz o levantamento, né, o escopo do projeto, define o que vai ser entregue, né, ao longo desse projeto, dessa implementação, e aí a gente tem um prazo. E aí esse prazo, tem que ser menos, vamos fazer menos e tal. E tem vezes que realmente dá para fazer, a gente aumenta o capacity, aumenta o esforço ali, a gente consegue fazer. Mas esse é um ponto que gera muita divergência em questões de expectativas, né, perante o cliente e tudo mais. Porque em detrimento desse escopo, daqui a pouco, por exemplo, eu consegui para esse escopo, a gente vai colocar um projeto, em 3 meses esse projeto vai subir, vai estar no ar. Só que a gente sabe que, cara, o projeto é algo muito complexo que envolve muitas variáveis. Então a gente fez uma análise superficial, a gente não mergulhou 100% no negócio. Até é impossível, né? Sim, uma coisa é planejamento, outra coisa é campo de batalha, né? Então, o gap que eu vejo é que a galera acha que aquele cronograma e aquele escopo inicial, ele é imutável no sentido de prazo.
mas não de funcionalidades, de escopo. Então, Sim. o que acontece? Me prometeu em 3 meses, vai me entregar em 3 meses. Só que ao longo do projeto, o que acontece? Eu esqueci, tem essa funcionalidade aqui, beleza, vai. Tem mais isso, vai. Consegue implantar também esse sistema aqui pra mim? Integrar esse sistema aqui pra mim. Exato. Então, isso que eu falo é polêmico, porque talvez quem tá do lado do cliente ali, ele vai sentir isso, não é assim, não sei o quê, mas a gente vê isso no dia a dia acontecer, e eu falo com o time o tempo todo, assim, cara, e a SR, ela não é inflexível. A gente diz assim, cara, tem vários projetos que a gente implementa e que a gente faz um projeto com um escopo aberto, de fato, porque a gente sabe que vai mudar e não tem problema. Só que a gente bate muito na tecla de alinhamento de expectativas. Cara, o escopo é vivo? Mas ele, no momento que muda, ele tem retrabalho. E esse retrabalho tem um custo, um esforço, né, de tempo ali que a gente precisa fazer. Então, tem coisas que a gente negocia com o cliente. Olha, tu realmente acha que tem que ser dessa forma? Porque daí isso vai ter esse retrabalho que vai impactar em 1 semana. A gente vai te entregar daqui a 1 semana esse projeto. Tu tá de acordo com isso? Então, fazer esses alinhamentos, sabe? Isso tudo que eu falei foi mais para trazer essa questão de que do alinhamento do fornecedor e do cliente ao longo desse projeto, que daí a gente vai ter isso tudo bem claro, em panos limpos ali, né? Sim, que falta consciência. Cada vez que ele te traz ali uma demanda nova, pra ele é só... Exato. É só um detalhinho ali no meio. E eu entendo bastante isso. É só criar uma página. É só fazer... Não é só... Cara, mas me dá 1 semana pra fazer, né? Mas só botar um anúncio no ar. Um botão novo. Né? É bem clássico no desenvolvimento. Mas é só um botão. Mas é um botão que calcula não sei o que, integra com a receita, faz isso e aquilo. Um monte de coisa, né? É isso aí. Só queria um botãozinho que faz esse monte de coisa aqui. Mas o pessoal não tem essa consciência. Assim. E o ponto que eu trago quanto a isso é por conta disso. Às vezes a gente acha que o projeto fracassou porque me prometeram em 3 meses e levou 4. Mas olha o escopo que foi entregue, olha quantas vezes ele mudou. Daqui a pouco era A, e aí agora é B, e aí voltou para A e agora é B de novo. Isso é muito comum de acontecer. Então, esse alinhamento é bem importante, da gente saber que, cara, é uma estimativa, né? A gente vai trabalhar muito para seguir esse cronograma, mas a gente sabe que conforme a gente vai entrando no detalhe, nas informações e tudo mais, a gente vê que não era bem assim como a gente tinha planejado, vai ter algumas mudanças no caminho. Isso é normal e aí a gente tem que alinhar bem essas expectativas. E aí quando a gente fala em tentar otimizar o custo, né, ou não subestimar o custo do projeto, eu acho que a gente olhando para o tempo consegue resolver bem essas questões, né? Todos esses ofensores no cronograma do projeto, eles acabam impactando em custo no final, né? Se a gente não conseguir mitigar eles, ele vai acabar tendo o projeto ser alongado, então eu vou estar pagando as licenças sem usar por mais tempo, eu vou estar pagando o escopo extra para consultoria daqui a pouco, eu vou estar pagando a alocação de um time de desenvolvimento por mais tempo, porque daqui a pouco eu não consegui tirar alguns entraves ali, eu não consegui evoluir algumas questões que impactaram no cronograma do projeto. Show de bola. Ariel, outro problema ali, outro desafio que a gente elencou foi a parte de um suporte técnico adequado durante todo o ciclo de vida do projeto. Na tua cabeça, na tua visão, qual a importância de tu ter um time assim de suporte técnico durante todo esse ciclo de vida ali de implantação do Salesforce? Cara, pra mim é crucial pro sucesso do projeto. É ter alguém especializado, um time especializado, seja interno, um fornecedor, uma consultoria, que domine o Salesforce, consiga guiar durante esse processo, fazendo esse meio de campo entre a área de negócio, né, requisitos do cliente, mais requisitos técnicos de Salesforce para uma boa condução do projeto. Então é essencial. Tanto que vários casos que a gente viu aí de clientes e prospects nossos que a gente chegou a fazer diagnóstico e tudo mais, que eles tentaram fazer por conta e aí foi aquela bagunça que a gente viu, né? O funil de vendas customizado, recriando objetos, não usando os leads, não usando as oportunidades. Então começa a ter erros grotescos de quem conhece o básico do Salesforce vê que aquilo é um erro grotesco, sabe? Então eu vejo como essencial. É essencial para realmente gerar valor, gerar resultado em cima do sistema, e tu não tá pagando uma licença bem significativa de uma ferramenta super robusta para fazer coisas extremamente triviais que tu não tá conseguindo extrair o potencial da ferramenta. Sim, não é para isso que a ferramenta serve, ela serve para potencializar mesmo. Potencializar, né? Isso aí.
E se tu quer desbloquear todo o potencial. Mas vamos lá. E quanto à governança eficaz, tá? Essa é uma palavra que eu não tô muito familiarizado, eu não conheço muito. Então eu vou te ler aqui mais ou menos a pergunta que a gente anotou para eu... É um novo termo aí que Exatamente. Hoje, eu vou dar um check nessa parte do meu aprendizado. Como garantir uma governança eficaz do projeto para evitar falhas do projeto do Salesforce? Esse é um ponto bem relevante, tá? Bem importante, que com uma certa frequência acontecem alguns problemas. E aí são variados também. Quando a gente fala de governança de sistemas e tudo mais, a gente está falando de processo, basicamente, de como que a gente consegue estruturar as releases, estruturar as melhorias, no que a gente está trabalhando, quando que vão ser feitas as entregas e tudo mais, para que isso não seja uma bagunça. Qualquer um possa subir uma release. Às vezes é um ponto que as pessoas negligenciam muito, porque assim, tá muito focado em, entregar o projeto, o funil, etc, configurar tudo do jeito que tem que fazer, mas e no final, quem é que, dos meus usuários, quem tem acesso a configurar minha org? Daqui a pouco a criar um campo customizado ou não. Isso faz parte da governança. Então eu dar os acessos corretos para quem deve. Daqui a pouco um time de TI especializado em Salesforce, ele vai ter acesso a dar manutenção na organização, então ele vai ser um administrador. Eu vou dar acesso para os meus vendedores criarem telas customizadas, etc. Não faz sentido. Então fazer toda essa parte de governança. Um outro ponto e isso são problemas que a gente teve em alguns clientes que a gente estava trabalhando com eles e tentando mudar essa mentalidade. O pessoal de negócio mexia em produção, entende? Mexia em produção. Vou criar um campo novo aqui nesse objeto, vou alterar esse fluxo aqui, coisinha simples e tal. E aí quando vê, bug em produção, entende? Então tudo isso são reflexos de uma boa ou má governança que tu tenha de sistemas dentro da tua empresa. E isso gera muitos problemas mesmo. Tanto que, o quanto custa daqui a pouco para uma empresa que fatura 100 milhões ao dia ter um bug que faça com que ao invés de faturar 100 milhões, fature 50 ou 0. Então, isso pode ser muito caro. E aí são casos que a gente consegue mitigar com boas práticas de governança e de engenharia de software que a gente traz e que eu vejo que não é muito comum nas consultorias de Salesforce, mas como a gente tem um background de outras tecnologias, né, eu e meus sócios, a gente trouxe essas boas práticas, né, de DevOps, acho que a gente já comentou, né, sobre DevOps, versionamento de dados, versionamento do código-fonte e tudo mais. Então, para eu conseguir garantir que, eu não vou fazer um deploy manual que vai ter chance de erro humano em produção. Eu vou usar a minha ferramenta de automação, que já está validada, que ela vai abstrair, vai tirar toda essa responsabilidade de eu ter que todo deploy estar dizendo quais arquivos eu quero fazer a publicação, quais as etapas eu quero rodar e tudo mais. Então ele fica um processo em cima de ferramentas de tecnologia que vão garantir uma entrega mais assertiva, com mais qualidade, com mais eficiência e com menos erros, né? Sim. Então, tudo isso alinhado é um bom processo de governança que a gente tem. Que daí a gente vai ter revisão de código, a gente vai ter testes unitários, fazendo cobertura de todas as funcionalidades e tudo mais. Show. E, eu queria fazer uma pergunta meio tendenciosa pra ti. Eu sei que ela é tendenciosa, mas se tu pudesse lembrar, talvez foi a primeira implantação foi a da Agibank, né? Que tu fez. Mas talvez tu lembrando lá quando tu não tinha tanto contato com o Salesforce, quando tu era o cliente da consultoria, né? Ou também te colocando na pele do cliente como consultoria hoje. Como que tu vê como consultoria do cliente que tá contratando uma consultoria, né? Como que tu vê o papel da consultoria na mitigação de todos esses problemas que a gente falou? É tendenciosa e não ao mesmo tempo, porque eu gosto de dizer que não necessariamente precisa ser uma consultoria. Se tu tiver um time especializado em Salesforce dentro de casa, tá ótimo, tá? Mas é por isso que é importante, tanto que é um dos principais problemas a gente falar de não ter o apoio técnico, né, especializado. Então, a consultoria, no nosso caso, a gente já tem esse processo, que nem a gente falou do diagnóstico, né? Então, como é que eu vou te trazer um escopo mais assertivo, um cronograma mais assertivo conforme as tuas necessidades já a partir desse diagnóstico, esse checklist de perguntas. E a gente tem processos de kickoff de projeto aqui. Então, eu já vou colocar todo o código versionado num versionador para não correr o risco de... E isso já aconteceu. Teve um cliente nosso que tinha acesso
de administrador, ele foi num ambiente de homologação e deu um restart no ambiente. E aí se perdeu tudo que estava em homologação, que não estava em produção ainda. Sim. E não tinha o versionamento. Então esses são todos aprendizados. E a gente, cara, nenhum projeto fica sem versionamento. Coloca o versionamento. Isso aconteceu no projeto da Gibank, teve uma situação onde estava correndo o risco de perder a org ali, em questões de... Porque o projeto congelou, daí depois retomou. Então, e aí o pessoal estava preocupado que ia perder todo o desenvolvimento. Mas a gente falou, cara, tranquilo, porque tá tudo versionado ali. Então não tem problema nenhum. No final a gente não precisou usar, mas se precisasse estaria tudo ali. Então esses pontos são importantes. E aí a gente criou esses checklists de maturidade, de processo de governança de DevOps, pra gente ter mais eficiência, estabelecer um processo de revisão de código. Então para o time revisar, por exemplo, o Rafael Dalla implementou uma funcionalidade para o cliente X. O Ariel vai lá, deixa eu ver o que ele implementou aqui, beleza. Isso daqui eu acho que dá para melhorar. Tal, vou lá, e aí é uma construção conjunta. Então isso vai melhorando e vai disseminando conhecimento dentro do time e o time vai crescendo junto. Então todas essas são práticas e processos ali que a gente tem utilizado, se apoiado nelas para que cada vez as entregas sejam melhores. Né? Show. E na tua visão, da tua experiência que tu tem, quais são os sinais de alerta ali que um projeto de implantação do Salesforce está caminhando para o fracasso? E como que tu, consultoria, poderia intervir ali para conseguir recuperar esse... Boa. Além dos sinais de fumaça que a gente já falou, né? Então, cara, eu não tô envolvendo o time, né? Eu não tive um planejamento correto, adequado das necessidades ali. Isso tudo é que assim, não tem um ponto-chave que vai dizer que, ó, fez isso, fracassou, né? É uma bolinha de neve, né? Então vai indo coisas atrás de coisas. Então eu vejo que esses pontos que a gente trouxe até agora, todos eles podem ser ofensores, podem determinar um fracasso do projeto. Um outro ponto que eu vejo, que daí é mais quando, por exemplo, isso tudo a gente tá falando lá, mas na etapa inicial, né? Agora, quando eu vejo sinais já mais gritantes, tipo, o projeto já tá andando, a gente já tá há um bom tempo aqui, tá em fase final, daqui a pouco, ou em fases finais ali. Por exemplo, ainda ter... Tipo, a gente começar sprints em atraso já é um sinal de que pode estar fracassando o projeto. Por quê? Começou em atraso porque não tem definições bem claras ainda. Eu não consigo iniciar, a gente falando da metodologia ágil, para eu iniciar um sprint de desenvolvimento eu preciso ter os requisitos bem detalhados. E aí entra a parte do analista, etc, né, de sistemas, ali o PO e tudo mais, tem vários termos que são utilizados. E aí ele vai detalhar os requisitos para o time de desenvolvimento atuar. E aí quando a sprint começa atrasada, já mostra um gap aí de planejamento. A gente ainda não mapeou os processos, etc. Então a gente já está correndo atrás do relógio. Um outro ponto que eu vejo é quando o time começa a tirar pedido do cliente. Sabe, começa a questão do projeto, começa a tensão, o projeto começa a ficar mais acalorado, no sentido de, cara, tá chegando a prazo, a gente não tá, né, tinha que estar entregue, etc. Eu tô batendo no microfone. Tá chegando o prazo, eu preciso entregar e tudo mais, e aí a gente começa a entrar num modo, eu vou dizer pra quem tá no meio técnico, é mais comum de dizer um modo go horse. É um modo de falar, assim, que é, cara, começar a tirar pedido, daqui a pouco eu não tenho mais por exemplo, a gente tem todo um processo, né, o Gira, para fazer a construção do backlog, as atividades do escopo da sprint, tudo mais, tudo bem definido e organizado. E aí quando eu vejo que começa a vir atividades que não estão ali, ou seja, o cliente mandou no WhatsApp, mandou na ferramenta, no Slack, Teams, etc., ali também já é um sinal de que tá começando a perder o rumo das coisas, tá virando bagunça, sabe? Em fase final de projeto, esse é um dos maiores ofensores. É eu começar a aceitar todos os pedidos ali do cliente, não conseguir centralizar isso e não seguir o processo, sabe? E aí eu começo a tirar pedido. E aí começa a entrar coisas de customização que não deveria ser feita, aquelas famosas gambiarras, etc. Começa a gerar bugs nas versões que estão sendo entregues e tudo mais. E aí a percepção de quem está testando, terminou a sprint, entregamos. Vamos validar, fazer um cenário, um teste ponta a ponta. Dá erro, começa a dar bug, etc. O estresse começa a subir. Isso, e aí a tensão aumenta e vai aumentando. E aí é difícil, né? Começa a entrar numa espiral, assim, uma coisa vai chamando a outra. Quando vê, não tem mais ninguém nem abrindo o Gira,
não sabe que tarefa que tá lá, e tá só se comunicando por WhatsApp com o cliente, vendo o que sabe? E aí, como é que eu consigo ver o status de cada atividade? Onde é que tá isso? Tá numa conversa de WhatsApp? Aí fica difícil. Então, na reta final de projeto, isso às vezes acontece e é um sinal de alerta bem grande. Isso daí não é nenhum alerta, não é nenhum sinal de fumaça, já a fogueira já pegando ele. Show. Cara, e tem algum, pra gente finalizar, assim, por curiosidade mesmo, qual foi o projeto, assim, que tu chegou que a SR atuou ali, que tu chegou no meio de um caos, assim, pra resolver, quando tu chegou assim, meu Deus, por onde que a gente começa isso daqui? E aí depois vocês conseguiram acalmar ali e superar esse projeto ali de uma forma positiva. Tá, boa. Assim, eu tô pensando porque tem vários, né? Eu gosto de trazer, né, que a SR tá se posicionando como uma empresa de uma consultoria especializada em reversão, né, de detratores ali do Salesforce. Então, cara, quando a gente entrou na Porto Belo, eles tinham um grave problema que era da questão dos dados. Da poluição de dados. Grave, isso, exato. Então, foi um projeto bem relevante ali que a gente tinha que gerar valor rápido com algo estrutural e muito delicado. Então, esse foi um case. E o quanto que eles estavam estressados por essa poluição de dados? Eles como empresa, que eu digo, quando vocês chegaram lá, qual era o nível de estresse que tava a empresa em função disso? Tipo, cara, eu não sei, eu preciso resolver isso, precisava ter resolvido há um ano atrás, mas não consegui. Foi escalando, sabe? Porque quando esse nem foi o primeiro projeto que a gente, quer dizer, ele foi o primeiro projeto que a gente entrou pra atuar, só que ele teve várias reviravoltas, no sentido de que trocou diretoria, trocou várias peças-chave no projeto, e aí hora entrava um e priorizava, e hora não priorizava, entende? Então ele foi e voltou várias vezes, e aí acabou entrando outros projetos no meio do caminho. Mas essa dor, ela foi se intensificando, tanto que chegou no CEO. Ele disse assim, não, tem que parar agora, deu top-down ali a decisão. O foco agora é esse projeto. Foca aí e vamos resolver. Então acho que escalou. Escalou até o ponto máximo de estresse, então, da empresa. Estressou todos os setores até chegar no show. E aí o que a gente fala também dessa questão da clareza de ter uma posição que pese na decisão e direcione todo mundo. Dizer assim, ó, galera, é pra lá que a gente tem que ir. O CEO chegou e disse, é pra lá que a gente tem que ir. Aquilo que a gente falou ali, habilitar todos os outros projetos que eles tinham pra habilitar, gerar os resultados que eles queriam gerar e tudo mais. Esse era um projeto habilitador. Teve outros casos, né? A própria SacPag, que tava com há algum tempo aí, não sei quanto tempo dizer, com outras consultorias e acho que time interno, tentando configurar o seu funil de vendas ali, porque eles têm um processo de vendas bem, bem complexo, porque é ponto físico, né, os caixas eletrônicos 24 horas, né, para sacar e tudo mais. E para pagar. Saque e pague. E daí era um processo, um funil de vendas bem complexo, e quando a gente chegou lá, o nível de tensão estava bem alto, que eles estavam querendo cancelar o contrato com a Salesforce. Eu me lembro que logo quando tu me contou a história da SacPag, tu me contou ali que eles estavam encerrando o contrato deles com o Salesforce, né? Isso. E vocês conseguiram reverter toda essa... Exato, aí a gente conseguiu entregar o funil de vendas. Talvez esse seja o maior estresse possível, né? Um chegou no CEO, mas ainda não estava cancelando, mas a SacPag... esse aí estava no CEO e cancelando. Sim. Queriam cancelar. E aí foi dado a última chance, gostaram da conversa, tanto que a gente teve uma conversa lá com o CEO da SacPag e tudo mais. Gostaram da conversa, vamos dar essa chance para Salesforce, para o parceiro, etc. E aí a gente conseguiu implementar o funil, eles já começaram a ver valor, começou a gerar o resultado, que a gente sabe que é uma Ferrari o negócio. E quando bem usado, ela acelera mesmo, né? Vai rápido. E aí agora a gente tá ampliando demandas ali, já tá atuando em outras frentes, com a nuvem, o Field Service, e já com outros projetos ali também engatilhados para ampliar o uso do Salesforce dentro da SacPag. Show. E há quanto tempo a SacPag tá utilizando efetivamente o Salesforce, já usando mesmo a ferramenta ali? Tranquilamente há mais de um ano já. Mais de um ano. Então resolveu mesmo. Senão já em 6 meses, vou te cancelar esse negócio. Não, então buscando orçamento para ampliar o projeto. Show.
Show de bola. Então, adquirir novos produtos ali da Salesforce. Show. E se tu tá com problema no Salesforce ou não quer enfrentar esses problemas no Salesforce e fazer uma integração sadia aí na tua empresa, já lê o QR Code aqui para falar com a SR, fazer uma análise ali para uma implantação sadia do Salesforce. Se quiser falar direto com o Ariel, teu arroba... Arroba o Ariel Salesforce no Instagram e LinkedIn é Ariel Dornelles. E a SR? srconsulting.io é o nosso site e o arroba também, srconsulting.io. Show de bola. Então já deixa um like aqui, se inscreve no canal, lembra de comentar qual problema tu tá enfrentando ou tem algum desafio aí dentro do Salesforce que tá precisando de uma ajuda, comenta aqui pra gente gravar um episódio inteiro sobre isso. Belezinha? Lembra de favoritar no teu streaming, Spotify, Deezer, Castbox, onde tu estiver ouvindo esse podcast aqui, já favorita ele pra não perder nenhum episódio. Um abração e a gente se vê no próximo episódio.